Brigas familiares, divórcio e batalha pela custódia. A vida do pequeno Charlie Edouard Turquian, de 8 anos, não era nada fácil no meio disso tudo. Até que ele simplesmente desapareceu sem deixar rastros. Será que ele resolveu fugir de casa? Ou será que um dos pais foi o responsável pelo desaparecimento do filho? Olá, ouvintes queridos! Sejam bem-vindos ao novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast, e hoje eu vou contar para vocês a história de uma das famílias mais disfuncionais que eu já vi. Esse caso tem tanta reviravolta que mais parece uma montanha-russa. E eu adoro montanha-russa, Alexandre. Mas antes da montanha-russa subir, Marcela, eu tenho 2 recadinhos. 2? 2 recadinhos dessa vez. O primeiro, como sempre, vocês podem apoiar a gente pelo Aurelo, pelo PicPay também. Quem não quiser usar o aplicativo, apoia a gente. Pode apoiar a gente pelo link orelo.cc/detetive do sofá, né? Isso aí. Mas o segundo recadinho, Marcela, é que você sabe, mais de uma pessoa falou pra gente sobre o episódio passado que o nosso cérebro é sim um picolé. É verdade. Não com essas palavras. A gente teve até uma ouvinte, a Larissa, que mandou uma mensagem pra gente explicando por que o nosso cérebro é picolé, por que ele realmente pode derreter depois que você morre, etc, etc. A explicação dela foi muito boa. É, muito boa, científica e tal. Bem didática. Eu vou botar a explicação da Larissa aqui. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Larissa e eu sou muito fã do podcast de vocês. Vocês estão de parabéns, eu gosto bastante, de verdade, e sempre acompanho. Eu acho que o jeito que vocês contam as histórias, assim, né, os fatos, na verdade, é um jeito muito bom, é um jeito fácil da gente entender e imaginar, porque muitas vezes são muitos acontecimentos, né, então tem que ter isso, tem que saber fazer essa narrativa. Eu escutei o último episódio, escutei ele agora, e assim, eu sou veterinária, mas assim, durante a faculdade toda eu passei a vida enfiada no setor de patologia veterinária, que é essa parte, né, que a gente faz necrópsias, análise de tecidos e tudo mais. E hoje em dia eu não trabalho com isso, e eu gosto muito dessa parte, mas assim, eu não sou patologista veterinária, tá? Mas eu gosto bastante, né, como eu falei, e acho que algumas informações que eu conseguiria agregar ao que vocês apresentaram seriam importantes. O cérebro, ele é a parte que começa com o processo de autólise mais rápido. Ele é muito sensível à falta de oxigênio e ao aporte sanguíneo com nutrientes. Então, em questão de horas, ele começa já com o processo de autólise. 8 dias, eu acredito realmente que seja um tempo muito grande. Porque quando a gente está vivo, né, uma coisa que vocês levantaram, a gente vai, sei lá, para a praia e isso não acontece. Quando está vivo, não acontece. Porque tem aporte sanguíneo, porque tem oxigênio, porque o corpo está se autorregulando ali. Mas no caso da morte, isso não acontece mais. E aí, a partir do momento em que para o aporte de oxigênio e aporte de sangue, consequentemente, né, os dois estão, é uma coisa só, né, uma coisa junta, um precisa do outro para acontecer. As células, elas têm dentro delas os lisossomos, que são estruturas. E dentro dos lisossomos existem algumas enzimas, que elas são responsáveis pela autólise, né? E que é basicamente, assim, palavras simples, a destruição do tecido. E quando acontece da morte, a parada da respiração e tudo mais, não vai ter mais oxigênio, e aí essas enzimas, os lisossomos, eles se rompem, e aí essas enzimas saem. E aí essas enzimas vão começar a destruir o tecido. Então, assim, sinceramente, em 8 dias, eu
não esperaria encontrar quase nada de cérebro, de verdade. Porque assim, já chegou caso de necrópsia pra gente de algumas horas, por exemplo, uma vaca que ficou ali no pasto, um clima quente, durante algumas horas, um dia, e já não tinha condições de mais nada naquele cérebro. Não tinha realmente mais nada, só vira uma pasta. Ele é o órgão mais afetado. Então, essas partes eu não vejo tanta inconsistência com o relatório de necrópsia que foi dado, tá? Mas, óbvio, eu acredito que faltou bastante cuidado aí em relação a outros pontos. E também, né, a gente não pode descartar as teorias que vocês levantaram aí, porque, né, a gente não estava lá para saber. O que a gente tem é o relatório. Se o relatório está mal feito, ele abre brechas para várias outras coisas. Mas é isso, gente. Eu só queria trazer um pouquinho dessa informação que eu consegui agregar um pouquinho. E espero que seja útil para vocês, porque o trabalho de vocês é fantástico. Eu sei que vocês realmente pesquisam, sei que vocês realmente vão atrás da informação. Então, acho que toda informação é bem-vinda. E muito obrigada por esse podcast incrível. Valeu! Então é isso. É por isso que o cérebro pode derreter, que nem um picolé. E, assim, não acho que necessariamente quer dizer que o cérebro não foi removido. Não, acho até que pode ser. Pode ser sim. Mas, assim, ok, um ponto pra malta, né? Uma explicação do cérebro. Mas e todos os outros órgãos que não estavam ali, né? Não, sim. E pelo que você me explicou, não tinham detalhes se tinha resto de cérebro derretido. Não entendeu? Mesmo porque ele passou por uma autópsia. A gente não sabe se eles limparam o resto do cérebro derretido ou só tiraram o cérebro de uma vez. Então, assim, é só uma coisa pra meio que corrigir a gente. Uhum. Dá pra derreter, mas será que derreteu? E agora sim, Marcela, me fale sobre o Charles-Édouard Turquin. Não falo não. Porque hoje eu também tenho um recadinho. Estou surpreso. O meu recadinho é que tá chegando o dia 2 de julho. E o que tem no dia 2 de julho, Alexandre? Tem a True Crime Con. Olha aí. Onde a primeira True Crime Con, que a gente foi convidado para participar, junto com vários outros podcasts muito legais, onde a gente vai passar o nosso sábado discutindo um dos casos mais famosos do mundo. Acho que é o caso mais famoso do mundo, se duvidar, da Madeleine McCann. Então, se você ainda não comprou o seu ingressozinho para participar, para assistir lá a True Crime Con, entra no nosso Instagram, que o link tá na bio. E vai lá e participa com a gente. Sim. Vai ser bem legal, bem legal. Com certeza. Agora sim, é hora do Charles-Édouard Turquin. Então, o caso que eu vou contar para vocês hoje é o do desaparecimento de um menino de 8 anos, com um nome muito chique. Charles-Édouard. Os franceses são chiques. Meu pai também se chama Charles-Édouard. Não chama nada, Carlos Eduardo. Charles-Édouard, que é chique. E esse desaparecimento aconteceu em 91, no sul da França. Normalmente eu começo a contar os casos falando sobre como era a vítima, né? Como eram as pessoas envolvidas e tal. Mas esse caso vai ter uma estrutura um pouco diferente, porque eu vou começar contando sobre o dia em que o Charles desapareceu e eu vou contar como as coisas foram se desenrolando depois disso, conforme a investigação ia avançando e os policiais iam fazendo as suas descobertas. Ok. Na manhã de 21 de março de 91, às 7h15 da manhã, o Jean-Louis Turquin, de 41 anos, ligou para a polícia para relatar o desaparecimento do filho. Ele tinha acordado à meia hora e o pequeno Charles-Édouard Turquin, de 8 anos, não estava na cama. Apesar da família morar numa casa grande e super luxuosa em Nice, uma cidade no sul da França, que é uma cidade rica do sul da França, tipo, bem famosa e tal, fica perto de Cannes, onde tem o festival de cinema, o pai e o filho estavam dividindo um quarto e dormindo em 2 camas de solteiro, lado a lado.
O Jean-Louis não ficou muito preocupado logo que ele acordou por não ver o filho no quarto, já que várias vezes acontecia do Charles Edouard acordar antes do pai e ir sozinho tomar café da manhã com os avós maternos, que moravam em outra casa na mesma propriedade. Então, ele achou que o filho já devia estar lá, tomando café com os avós. O problema é que quando Jean-Louis chegou na casa dos sogros, o Charles Edouard não estava lá e os avós não o viam desde a noite anterior. Foi aí que ele resolveu ligar para a polícia. Quando os investigadores chegaram na casa da família, o Jean-Louis relatou que ele tinha passado a noite anterior com o filho jogando xadrez antes do Charles Edouard ir para a cama, por volta das 9 da noite. E o Jean-Louis o seguiu pouco depois, por volta das 10 horas. Não havia sinais de entrada forçada na residência e os vizinhos não tinham visto nem ouvido nada de anormal ou que chamasse a atenção durante a noite. O Jean-Louis também disse que ele não se lembrava de ter ouvido o Charles Edouard se levantar à noite, mas o filho sempre costumava levantar para ir ao banheiro, então talvez ele tivesse até levantado sim, mas o pai não acordou e não ouviu o barulho. Como os policiais passaram o dia interrogando a família e os vizinhos, mas ninguém parecia saber de nada, o próximo passo dos investigadores foi trazer cães farejadores para tentarem rastrear o cheiro do Charles Edouard do lado de fora da porta da casa, para eles tentarem descobrir pelo menos para qual direção ele foi. Mas os cães só conseguiram rastrear o cheiro do menino da porta de casa até o portão da frente da propriedade, sabe? Passando ali pelo quintal até a porta da rua, entendeu? Na rua mesmo não tinha. Não tinha. Para a polícia, isso era um indício de que o Charlie tinha saído dali em um carro. Fora isso, o menino se foi, aparentemente sem deixar vestígios. Ao questionarem o Jean-Louis sobre a mãe do Charles Edouard, a Michelle Turquian, os investigadores logo descobriram que a sua ausência se devia ao fato dela ter saído de casa um mês antes, após uma briga feia com o marido. A Michelle estava hospedada na casa de um amigo desde então e havia iniciado o processo de divórcio. O casal, inclusive, tinha uma audiência marcada para daí a 2 semanas, e nessa audiência seriam decididos os termos de custódia do Charles Edouard. Como geralmente, em caso de crianças desaparecidas, as crianças são sequestradas pelos pais ou o desaparecimento tem a ver com alguma briga por custódia e tal, a polícia focou as atenções na Michelle. Mas ela tinha um álibi, que foi corroborado pelos amigos com quem ela estava hospedada. E um dos investigadores também analisou o carro da Michelle e concluiu que pela camada fina de neve que tinha em cima do carro, assim, no vidro, e como o motor estava frio, ela não tinha saído de carro naquele dia. Interessante. Outra teoria explorada pela polícia foi que o Charles Edouard poderia ter fugido. Ficou bem claro para os investigadores que os problemas conjugais dos pais e o divórcio iminente eram preocupantes e estressantes para o pequeno Charles Edouard. No Dia dos Namorados, cerca de um mês antes do desaparecimento dele, o Charles tinha colocado buquês de flores nos pratos de jantar dos seus pais. Ele tinha ouvido os dois brigando poucos dias antes e ainda ouviu o pai jogando na cara da mãe que ela queria se livrar do Charles Edouard quando estava grávida dele. Eita. E mesmo assim, ele ainda botou flores na mesa porque ele queria que os pais fizessem as pazes. Tadinho. As brigas frequentes e as separações desse casal meio maluco mudaram o Charles Edouard de outras maneiras também. Ele não falou a primeira palavra antes dos 4 anos de idade. Ele sofria de tiques nervosos, de déficit de atenção e dislexia, e precisava fazer um tratamento com um psicoterapeuta. Deixando claro que eu sei que dislexia é uma coisa genética, né, que já nasce com a pessoa, mas no caso dele, essa dislexia era muito agravada pelo psicológico dele. Ele era um menino quieto, que amava os animais,
Mas ele tinha medo de muitas coisas. Ele tinha medo do escuro, medo de estranhos, medo de ficar sozinho. O Charlie Edward também teve uma infância muito solitária, muitas vezes não vendo ninguém além dos pais e avós em casa. Ele acenava pelo portão do jardim para as outras crianças que passavam, brincando na rua, enquanto ele estava lá dentro. Meu Deus. Então, assim, não parecia mais para os investigadores que esse era o perfil de uma criança que ia simplesmente fugir de casa de madrugada, sabe? Esses medos que ele tem? Isso. Os medos, o fato dele ser muito sozinho, ele não tinha amigos. Então, assim, Não pra tinha onde como ele iria? planejar, né? Entende? Os investigadores procuraram saber, então, o que tinha motivado a Michelle a pedir o divórcio, já que isso era algo que estava fazendo muito mal para a criança. E a Michelle contou para eles que durante uma briga com o Jean-Louis, em janeiro, ela tinha dito a ele que ele era muito velho e ela não o amava mais. E durante a briga, ela ainda contou para o Jean-Louis que ele não era o pai verdadeiro do Charlie Edward. Ratinha! Um teste de paternidade foi feito e os resultados chegaram em 11 de fevereiro, comprovando que o Jean-Louis realmente não era o pai do Charles. A Michelle revelou que o pai era, na verdade, um homem chamado Moisber Edelstein, um judeu nascido na Tchecoslováquia que tinha imigrado para a América e trabalhava na Nice Opera House como dançarino de balé. Os dois tiveram um caso no início dos anos 80 e quando ela descobriu que estava grávida, o Moise se ofereceu para ajudá-la a fazer um aborto. Mas o Jean-Louis acabou descobrindo a gravidez da esposa e, por causa da educação católica rigorosa dele, ele a proibiu de abortar. Ele não sabia na época que o bebê não era dele. E a gente não tem como saber se isso teria feito diferença ou não. Mas, assim, mais pra frente, pelas coisas que eu vou falar, eu acho que ele teria apoiado o aborto. Ah, tá. Entendeu? Eu queria entender, não faz diferença por quê? Não, se faz diferença se, tipo, Se o ele bebê soubesse não que é não era meu, pai. então pode abortar sim, mesmo eu sendo um católico rigoroso. Entendi. Entendeu? Por motivos que você vai falar no futuro. Com a chegada dos resultados do DNA, veio a briga doméstica final antes que a Michelle decidisse largar o marido e ir embora de vez. Essa briga, que tinha começado como uma discussão, evoluiu para agressões físicas e terminou com o Jean-Louis pulverizando gás lacrimogênio na cara da Michelle. Caraca! Essa foi a gota d'água e ela foi embora de casa, mas deixou o filho com um maluco. Ok. O Jean-Louis e a Michelle estavam casados desde 72, depois de se conhecerem na faculdade de veterinária. Eles estavam perto de comemorar 20 anos de casado. Então, para o Jean-Louis, a separação não era exatamente uma opção. Os dois tinham que continuar fingindo serem um casal de comercial de margarina, mesmo que eles estivessem se matando dentro de casa, porque o que importava era a imagem dele na comunidade e na igreja. Tanto que ele já sabia que a Michelle o traía muito antes dela admitir isso naquela briga em janeiro de 91. O Jean-Louis, inclusive, sempre suspeitou que o Charlie Edward não era realmente filho dele. Em uma ocasião, em 13 de dezembro de 1990, o amante mais recente da Michelle foi até a casa do casal para devolver as chaves do escritório dela porque ela tinha terminado o caso com ele. Esse amante encontrou o Jean-Louis em casa e os dois ficaram conversando. Ele ainda contou para o Jean-Louis sobre um amante anterior da Michelle, chamado Moisber Edelstein, o pai biológico do Charles. O Jean-Louis ficou completamente irado e transtornado nesse dia. Aí ele foi para o consultório dele, ligou para Michelle pedindo que ela também fosse até lá. Quando ela chegou, ele cortou os 4 pneus do carro dela para impedir a Michelle de ir embora dali. Ele arrancou a bolsa dela, pegou todos os documentos pessoais da esposa e tacou fogo em tudo. Caraca, ok. Depois dessa briga horrível, a Michelle foi ficar com amigos. Mas 8 dias depois de receber muitas flores, cartas de amor, pedindo desculpa e promessas por telefone, ela voltou para casa para ficar com o Jean-Louis.
Claro que a vida naquela casa, que já era bem infeliz antes, só piorou depois daquilo tudo. O casal passou a dormir em quartos separados e toda vez que os dois se esbarravam dentro de casa, começavam novas brigas e xingamentos. Tudo isso sendo testemunhado pelo pequeno Charles Edouard. Até esqueci que era sobre ele. Tadinho. Não, tava entretido nas fofocas conjugais. Ainda tem muita fofoca. Eu tenho muita pena desse menino. Tipo, a infância dele parece ter sido terrível. Ou ele ficava assistindo os pais dele quase se matarem dentro de casa, ou ele era usado, tipo, um peão pelos pais pra fazerem mal e chantagearem um ao outro, sabe? Uhum. Em um esforço desesperado para tentar reacender a vida amorosa com a Michelle e para se parecer com um homem judeu com quem ela o traiu, além de ajudar a conter a ejaculação precoce de que ele sofria, o Jean-Louis realizou uma autocircuncisão em seu consultório veterinário. Esse homem era Esse parágrafo ficou muito esquisito. completamente maluco. Ele não era médico, para começar. Ele era veterinário. Aham. Ele fez uma autocircuncisão. Ok. A dor que ele deve ter sentido, eu nem imagino. Não, ele devia ter anestésico, né? Eu não sei. Mas é só um anestésico local, né? Eu sei lá, o E cara... se ele cortasse alguma coisa errada ali? Sabe? E os motivos que ele resolveu fazer isso... Foram esses foram mesmo, pra bizarros. se parecer com o amante judeu. Porque, né, judeu tem o ritual lá da Sim, de circuncisão. bebês e Fazer tal. a circuncisão no bebê e tal. Então, era pra isso. E é claro que não adiantou nada. Pelo menos não pra reconquistar a Michelle. Eu não sei se adiantou pra ejaculação precoce. Eu nunca ouvi falar que isso seria um tratamento pra ejaculação precoce. Eu não manjo dessas... Mas é uma ideia terrível, Sim. sabe? E com certeza não era por causa da circuncisão que a Michelle tinha se interessado pelo outro cara. O cara chegou, levou flores pra ela. E aí, mas eu tenho mais um presente. Aham. Aí abaixou a calça, tinha um laço, sabe? Aham. Aí é novo pra você. Tipo isso. Meu Deus. Bom, foi alguns dias depois dessa autocircuncisão que o Jean-Louis e a Michelle tiveram a última briga, né? Aquela do gás lacrimogênio, quando a Michelle foi embora de casa de vez. Pois é. Mas eu não tô rindo dela, eu tô rindo de novo da autocircuncisão. Autocircuncisão do veterinário. Ai, cara. Depois dela ter saído de casa, o Jean-Louis tentou organizar um encontro entre ele, a Michelle e os dois amantes dela. Aquele que foi na casa deles, né, no ano anterior, e aquele outro que era o pai do Charlie. Te lembra alguém? O Alexandre tá rindo porque eu conheço uma pessoa que já fez isso. Parecido, de verdade. não foi exatamente isso. Foi mais ou menos isso. Tá. Ela E não assim, escuta mesmo, então dane-se. eu sinceramente não sei qual era a intenção dele em tentar marcar esse encontro. Ou o que ele faria se ele ficasse cara a cara com os três juntos, com a mulher e os dois amantes dela. Mas a Michelle teve o bom senso de ignorar completamente essa ideia maluca do marido e esse encontro nunca aconteceu. Uhum. O Jean-Louis não era um homem que aceitava ser ignorado ou contrariado. Então, ele recorreu a ameaças e começou a enviar telegramas e cartas para Michelle, dando a ela um prazo para ela voltar para casa, 20 de março à meia-noite. Se ela retornasse até o prazo estabelecido, ele a aceitaria de volta e perdoaria as infidelidades. E, se ela não retornasse, haveria consequências. Ele não foi específico sobre quais seriam essas consequências, mas eu acho que a gente consegue imaginar, já que a Michelle não voltou e foi exatamente na noite de 20 de março, de 20 para o dia 21 de março, que o Charles Edouard desapareceu. A Michelle procurou a polícia no final de abril de 91, um mês após o desaparecimento do Charles Edouard. Ela disse para os investigadores que o Jean-Louis tinha dito algo suspeito quando eles se encontraram para tomar um café.
Ele tinha feito várias sugestões vagas sobre onde o Charlie Edward poderia estar e sobre o que poderia ter acontecido com ele. Ele falou que o menino devia ter sido sequestrado, que provavelmente estava no Marrocos e algum pedófilo devia ter levado ele. Eita. O Jean-Louis ainda insinuou para Michelle que o Charlie Edward talvez voltasse para casa se a Michelle voltasse para ele. A polícia, então, deu para Michelle um gravador e explicou que tudo que o Jean-Louis dissesse teria que ser gravado para ser apresentado como prova. Lembrando aqui, gente, que gravações sem o consentimento da outra pessoa não são válidas como prova, a menos que essa gravação tenha sido feita com um mandado judicial, com uma escuta da polícia, né? Ou alguma coisa igual a esse caso, com a polícia orientando a Michelle sobre exatamente o que ela devia fazer no tribunal. Na vida, vale tudo. Então, sempre que tiver a chance aí, grava a outra pessoa. Ok. Quando você estiver numa situação assim, óbvio, né? Não no seu dia a dia, não é pra sair gravando todo mundo. Mas se você estiver numa situação dessa, sim. Você grava assim que não vai servir no tribunal, mas vai servir pra alguma coisa. A Michelle, então, se encontrou com o Jean-Louis alguns dias depois. Com o gravador escondido na bolsa, a Michelle e o Jean-Louis fizeram sexo. E quando eles estavam relaxando depois, começaram a conversar sobre o filho. A Michelle insistia em saber onde ele estava, até que o Jean-Louis admitiu ter dado tranquilizantes de animais para o Charlie Edward e depois ter estrangulado o filho com uma de suas gravatas. Caraca. A Michelle perguntou a ele por que ele usou uma gravata. E ele disse que foi assim que aconteceu, que se ele tivesse usado uma faca para cortar a garganta do menino, ia ter sangue espalhado por toda a parte. O Jean-Louis ainda disse que depois disso ele levou o Charlie Edward para o carro e o enterrou em torno de uma aldeia nas montanhas próximas, perto de uma cruz. Esse caso é não solucionado? É porque essa vez você não deixou eu ler. É não solucionado. Ok. Quando a Michelle pediu para ele dizer exatamente onde ele tinha enterrado o filho e detalhar a localização, o Jean-Louis foi vago e respondeu que estava escuro, ele não lembrava muito bem. E, além disso, ele não queria pegar 20 anos de prisão. Ele disse para Michelle que ela sabia, no fundo, que ele estava falando a verdade. E que era muito importante para ele que ela não encontrasse o Charlie e que eles não podiam continuar separados porque o Charlie queria ver os pais juntos e felizes, porque ele estava mais feliz agora. Então, o que mais faria sentido era o casal voltar, senão a vida deles ia virar um inferno e eles precisavam virar essa página. Ok. A polícia prendeu o Jean-Louis em 13 de maio de 91. Apesar de vários dias de buscas pelas montanhas na região, o corpo do Charlie Edward nunca foi encontrado. O Jean-Louis negou que ele tinha matado o filho e negou que tivesse confessado isso para Michelle. Quando ele foi confrontado com as fitas que ela tinha gravado, ele disse que aquele não era ele, era um personagem. Ele e a Michelle estavam fazendo um jogo sexual, sabe? Era uma dramatização, um RPG do sexo. E a Michelle tinha insistido que eles entrassem naqueles personagens para fazerem sexo, para apimentar as coisas. Entra no personagem que matou meu filho, que me dá tesão. Isso faz muito sentido. É, né? Casal maluco. Casal não, né? O cara é o maluco, né? Não sei. A mulher, para ter ficado tantos anos casando com ele, também devia ter um parafuso a menos. Também... Após a prisão, o Jean-Louis continuou proclamando inocência. Ele fez uma greve de fome de 55 dias antes de ser libertado sob fiança. E quando ele saiu da prisão, em fevereiro de 92, ele foi fotografado com uma aparência frágil, bem magro e bem fraco. 3 meses depois dele ter saído da prisão e voltado para casa, enquanto ele aguardava o julgamento, o Jean-Louis foi até a delegacia e entregou um diário que ele afirmava que pertencia a Michelle. Ele queria que a Michelle fosse investigada e que o diário fosse usado como prova de que o Charlie Edward não estava morto, porque a esposa tinha entregado a criança para o pai biológico, o Moise Ber-Eldeston, e que ele, por sua vez, tinha mandado o Charles morar com a família dele em Israel.
E por mais que o Jean-Louis fosse um filho da puta meio lunático, eu acho que ele até tinha motivos pra desconfiar dessa vez, sim. Sabe por quê, Alexandre? Eu não tô... Por quê? Um mês após o desaparecimento do Charlie Edouard, a Michelle se converteu ao judaísmo e começou a ter aulas de hebraico na sinagoga local. Depois da conversão, ela viajou para Israel várias vezes, mas ela nunca disse para ninguém que estava indo para lá. Ela dizia para os amigos e familiares que ela estava indo para a Inglaterra. O Jean-Louis ainda apontou algumas anotações no diário onde a Michelle fazia referência a alguém chamado Youssef, que aparentemente estava aprendendo a ler hebraico em Tel Aviv. E a Michelle ainda mencionava ter comprado uma casa na cidade. O juiz, depois de receber essas novas evidências, concordou em adiar o julgamento do Jean-Louis para que isso tudo pudesse ser devidamente investigado. E ela realmente tinha comprado uma casa em Tel Aviv, uma casa secreta. O Jean-Louis, então, contratou um investigador particular para ir de porta em porta no bairro de Ashdod, em Tel Aviv, onde ficava a casa que a Michelle tinha comprado, mostrando fotos da mãe e do filho e perguntando se alguém tinha visto eles dois. O investigador particular conseguiu encontrar 2 testemunhas, 2 cabeleireiros que afirmavam ter visto o menino com a Michelle em agosto de 93, quando ela levou o Charlie Edouard para cortar o cabelo. Enquanto isso, a Michelle admitiu para a polícia ter estado em Tel Aviv e em Jerusalém como parte da sua conversão ao judaísmo, mas ela negou completamente que o filho estivesse com ela. Ela ainda contou que estava estudando numa universidade junto com outros estudantes franceses e, quando questionados pela polícia, nenhum desses estudantes disse que tinha visto a Michelle com o filho e nem se lembravam dela ter mencionado uma criança. Os policiais também estiveram no bairro onde ela tinha comprado a casa e entrevistaram os vizinhos e comerciantes da região, mas não encontraram indícios que a Michelle estivesse com o Charlie Edouard. Essa casa que ela comprou lá foi depois do filho ter sumido? Ela comprou a casa depois? Tipo, um mês depois. Tudo isso foi depois? Tudo isso foi pouco depois. Entendeu? Na véspera de Natal de 93, 2 meses depois do investigador particular do Jean-Louis ter encontrado as tais testemunhas que afirmavam terem visto a Michelle e o Charlie Edouard juntos em Israel, o corpo do Mosber Edelstein foi encontrado no porto de Nice's Old Port. Ele morreu afogado em circunstâncias misteriosas e suspeitas. Ele estava usando equipamentos de pesca, sendo que ele não pescava. E também parecia haver sinais de ferimentos infligidos em seu corpo antes da morte. Mas, oficialmente, a morte do Mois, o pai biológico do Charlie Edouard, foi declarada um acidente. Ok. Pois é. Reviravolta. O negócio começou com a fofoca, agora tá um thriller. Em 1997, 6 anos após o desaparecimento do Charlie Edouard, o julgamento do Jean-Louis finalmente começou. E quando foram chamados para testemunhar, os cabeleireiros de Israel não foram tão assertivos e convincentes e não pareciam ter tanta certeza sobre a idade do menino que eles tinham visto 4 anos antes em Tel Aviv. Na verdade, eles disseram que lembravam que o menino parecia ter uns 12 anos. Era uma discrepância grande que os desacreditou perante o júri. O julgamento foi um circo midiático. Todos os dias, novas revelações chocantes sobre a família vinham à tona. Logo no início, foi revelado que o Jean-Louis era antissemita e pertencia à Frente Nacional Francesa, um partido de extrema-direita na França, frequentemente associado a visões nazistas e extremistas. Esse cara só piora. Em seu depoimento no julgamento, a Michelle alegou que o Jean-Louis consultava regularmente Mein Kampf, o livro escrito por Adolf Hitler, e forçava a esposa a consultá-lo também. Ele ainda colocou uma abraçadeira nazista no Charlie quando ele tinha só 2 anos, durante uma festa de Natal com amigos. E alguns anos depois, ele ainda deu um uniforme nazista completo para o filho.
O nome completo do Charles Edouard ainda era Charles Edouard Adolphe Turquian, amando do Jean-Louis. Em homenagem a adivinha quem? Ele mesmo. Eu não posso imaginar que ele tenha ficado feliz em descobrir que o seu filho era, na verdade, o filho de um judeu. E, de fato, isso foi algo que os promotores questionaram. Qual foi a reação dele ao saber que ele não era o pai do Charles Edouard e, mais ainda, que o pai era um judeu? A Michelle disse que, em uma discussão, já após o menino ter desaparecido, o Jean-Louis disse para ela que ele não queria que a sua vasta fortuna fosse herdada por uma criança judia bastarda. Caraca. Outro problema do Jean-Louis em relação ao filho é que ele achava que o menino era sensível demais e precisava ser mais homem, mais macho. Lembrando que o menino, quando sumiu, tinha acabado de fazer 8 anos, né? Ele não tolerava que a criança chorasse e vivia tentando ensinar lições para o Charles Edouard virar homem. Em certa ocasião, o Jean-Louis deixou o cachorro da família comer o frango de estimação do Charles Edouard, que ficava circulando livre no jardim. A Michelle falou que, até para ela, que era uma adulta, aquela visão do cachorro com a boca cheia de sangue e do frango lá da galinha gritando, morrendo e o sangue na calçada foi uma coisa horrível que ela nunca esqueceu. Agora, imagina pro menininho, né? Ele ficou traumatizado. E o pai também tinha o costume de pegar a sua arma e abater os pássaros e pombos que voavam pelo bairro, porque ele sabia que o filho gostava de pássaros. Vou falar que esse era um cara... se teu filho gosta de pássaro, você vai lá e mata todos eles. Se teu filho gosta de cachorro, você mata o cachorro. Eu vou falar... Era assim, né? A minha opinião, que é... Esse cara merecia um par de chifre mesmo. Merecia muito mais até. Também foi revelado no julgamento que, em 1990, a Michelle começou a se consultar com um psicoterapeuta. Além de seu dedo podre para escolher um marido, ela também tinha dedo podre para escolher os amantes. Ela sempre começava relacionamentos com homens desajustados. Ela teve alguns amantes durante os quase 20 anos de casada, mas o Jean-Louis não ficava para trás, não. Ele também tinha algumas amantes que ele costumava recrutar nos classificados do jornal, ou naqueles números de telefone que você ligava para conversar com pessoas novas, que eram os chats de antigamente. Okay. Algumas vezes, ele até levava as amantes para passear com o filho dele, ou para viajar para resorts de esqui com a família toda, inclusive a Michelle. Não é à toa que o cara teve a ideia de juntar todo mundo, então, né? Pois é. Os amantes da mulher. Normal para eles, né? Esse julgamento foi um prato cheio para a imprensa, principalmente os tabloides de fofocas franceses. Apesar da falta de qualquer evidência física, com base apenas na confissão gravada pela Michelle em 21 de março de 97 e em todas essas testemunhas de caráter sobre o Jean-Louis no tribunal, em 21 de março de 97, o Jean-Louis Turquian foi condenado a 20 anos de prisão pelo assassinato do Charles Edouard. O juiz, em suas declarações finais, foi quem inclusive trouxe a sugestão de que, por ele ser veterinário, ele teria acesso a incineradores para descartar o corpo com facilidade. E agora vem mais reviravolta. Caraca! Em 1999, o detetive particular que o Jean-Louis tinha contratado conheceu um rabino israelense chamado Itzik. Esse rabino alegou fazer parte de uma organização judaica que rastreava casamentos mistos a fim de preservar a pureza étnica dos judeus. Numa entrevista na televisão francesa, esse rabino insistiu que tinha conhecido um jovem de 16 anos não israelense em uma yeshiva em Tel Aviv. Yeshiva, pelo que eu entendi, é tipo uma escola que se concentra nos ensinamentos judaicos tradicionais. 16 anos e 99, né? Que é a idade que o Charles Edouard teria, mais ou menos. O rabino apresentou aos repórteres um documento interno da escola que listava as informações pessoais do aluno que tinha o nome de Charles Edouard Turquian.
Só mudando, era igual, A mudando grafia que tá algumas diferente, letras, né? Ao invés de ser Eduard com E, era Aduard. E o Turkian, ao invés de ser com Q, tava com K. Uhum. E a mãe do aluno, nesse documento interno da escola, também se chamava Michelle. O rabino ainda concordou em filmar secretamente esse aluno na escola. Essas imagens passaram sim na TV francesa, mas é impossível determinar a legitimidade da filmagem, já que se aquele realmente fosse o Charlie Edouard, ele já estava 8 anos mais velho. As feições dele já teriam mudado, com certeza, sem contar que as imagens gravadas pelo rabino estavam borradas quando elas foram transmitidas para o público. Afinal, o menino era menor de idade e eles não podiam simplesmente botar a cara dele na TV. Borraram a cara do menor. Isso. E não borraram porque... Não, borrada pra borrado. não aparecer a cara de um menor ali que podia ou não ser um menino do Charlie caso Edouard. turquiano. Isso foi enquanto o cara tava preso. Sim, ele foi preso em 97. Eu queria muito ter acesso a essas imagens, né? Não borradas, pra ver como era a cara desse menino, se ele parecia o Charlie Edouard. Uhum. Mas essas imagens nunca foram parar na internet, nem nada parecido. A única imagem que eu tenho é a do documento da escola, com o nome do menino, com a grafia diferente, e mostrando qual era o primeiro nome da mãe. Porque os outros dados que estavam ali naquela ficha também estavam borrados para aparecer na TV. Uhum. Depois que essa matéria foi ao ar, a polícia de Nice enviou alguns investigadores para essa escola. Mas aparentemente isso não deu em nada. Os advogados de defesa do Jean-Louis alegaram que os policiais não falaram com as pessoas certas que o rabino tinha sugerido e voltaram para casa logo depois. Eles chegaram a entrar com uma apelação para que o Jean-Louis fosse colocado em liberdade, já que supostamente havia dúvidas razoáveis se o menino estava vivo ou não. Mas o pedido de apelação foi negado. Não, mas peraí. Como é que você fala com a pessoa errada, sabe? Porque o rabino falou que ele tá numa escola. Sim, Então é só ir na escola e o pra rabino falar. falou pra polícia, fala com essas pessoas aqui, tal. Então, a não ser que eles erraram a escola. Ou eles não tenham falado com as pessoas de propósito, ou que eles né? só tenham feito um trabalho porco e viajado pra passear em Tel Aviv. Ok, né? É porque eu acho assim, que se é uma coisa tão simples, existe um menino com esse nome aqui, eu acho que é fácil você realmente comprovar. Não, entendeu? a única coisa que a gente sabe é que a polícia arquivou esse pedido de apelação. Uhum. Eles não deram nenhum tipo de entrevista ou coletiva, nem nada falando por que eles fizeram isso. Explicando, tipo, a gente falou com esse menino, falou com a mãe dele, e não é o Charlie Edouard. Uhum. Ou então a gente não encontrou ninguém com esse nome naquela escola mais, entendeu? Eles não deram explicações para a mídia. Eles só arquivaram a apelação, negaram a apelação do Jean-Louis. Uhum. Isso aqui, o que eu mencionei agora, foi o que os advogados de defesa do Jean-Louis falaram que aconteceu. Os policiais não falaram com quem tinha que falar. Os policiais voltaram para casa logo depois porque não souberam procurar direito, entendeu? Entendi. É porque me parece uma coisa simples de comprovar. Independente de falar com a pessoa certa ou a pessoa errada. Tipo, você já tinha um rabino que tava com a ficha do garoto, provavelmente com o endereço do garoto. Então, assim, eu acho que falar com a pessoa certa ou a pessoa errada, eu acho que a polícia podia achar uma pessoa certa pra falar. Sim. Não necessariamente aquela meia dúzia que o rabino apontou. É só isso. Sim, eles podem até ter falado e... Ou, eles não entendeu? estavam afim. Pode ser isso Não, também. eles podem ter falado e descoberto que não. Realmente não era ele. Era outro menino com um nome parecido. Uhum. Sabe? Eles só não deram explicações Entendi. pra mídia, entendeu? Uma nova reviravolta nesse caso pareceu que ia chegar em 2003, quando um prisioneiro enviou uma carta para os advogados do Jean-Louis e para a polícia de Nice, afirmando que um colega de cela dele tinha confessado que atropelou uma criança de pijama em Nice há alguns anos e queimou o corpo numa fábrica de cimento. O preso queria uma redução de pena em troca de dar maiores informações sobre esse colega de cela e tal. A polícia conversou com ele, entrevistou esse preso algumas vezes, mas viram que ele, na verdade, estava inventando aquilo para se dar bem, né? A gente sabe como isso é muito comum. Em 31 de dezembro de 2007,
um pequeno crânio foi descoberto por caçadores de trufas numa floresta perto da cidade de Duranos, no interior de Nice. Os caçadores ligaram para a polícia imediatamente e o crânio foi recolhido e enviado para um especialista, que ficou responsável por verificar se aquele era de fato um crânio humano e estimar a datação e a idade do indivíduo falecido. É claro que, na época, todo mundo pensou que o Charles Edouard finalmente tinha sido encontrado. E essa descoberta saiu em todos os jornais franceses que noticiaram a esperança que aquele crânio fosse do Charles. Para aumentar ainda mais as especulações, em fevereiro de 2008, o Ministério Público de Nice anunciou que o pequeno crânio de fato pertencia a uma criança com idade entre 6 e 10 anos. Nenhum outro detalhe sobre o sexo da criança ou as condições da morte puderam ser fornecidos pela análise do legista. Mas a polícia pediu a Michelle que fornecesse o seu DNA para que eles fizessem um exame comparando o DNA dela com o do crânio. Em abril de 2008, veio um novo balde de água fria. O crânio não pertencia ao Charles, porque os DNAs não eram compatíveis. Até hoje, inclusive, não se sabe de quem era aquele crânio. A qual criança desaparecida ele pertencia. Eu acho isso meio bizarro. Você tá procurando uma pessoa que desapareceu, acha moçada. Pode ser, todo mundo acha que é, caraca, finalmente. E aí, com certeza não é. E aí? É de quem? Não tem não tem nenhuma outra pessoa sendo procurada, não tem, sabe? Até tinha uma outra menina que especularam que podia ser o crânio dela, na época, que ela também tinha desaparecido em circunstâncias estranhas. Mas também fizeram um teste e parece que não era dela. Então, acho que até hoje não se sabe de quem era esse crânio. O Jean-Louis se casou novamente na prisão em 2000 e ele foi libertado em 2006. Ele conseguiu a condicional por bom comportamento. No dia em que ele foi libertado, a sua nova esposa, Nadine, uma mulher discreta, de meia-idade e mãe de 3 filhos crescidos, estava esperando por ele do lado de fora. Os dois tinham se casado dentro da prisão em junho de 2000 e a Nadine sempre acreditou na inocência do Jean-Louis. O casal continuou morando no sul da França por alguns anos, mas em 2012 eles se mudaram para a ilha caribenha de Saint-Martin, onde ele abriu uma nova clínica veterinária. Viu? O Jean-Louis foi feliz para sempre com a nova esposa dele. Ok, que aleatório. Mentira, foi não. Enquanto Jean-Louis esteve na cadeia, a Michelle também se casou novamente e foi morar na casa dela de Israel com o seu marido judeu. Ela faleceu em 2014 por causa de um infarto fulminante. Em 2015, após a morte da Michelle, o Jean-Louis descobriu que o filho, o Charles Edouard, nunca tinha sido oficialmente declarado morto. Na França, uma pessoa desaparecida há muito tempo só pode ser considerada legalmente morta após uma sentença declaratória de óbito. Essa decisão é proferida pelo tribunal após a solicitação do Ministério Público ou da família da pessoa desaparecida. A Michelle nunca tomou as providências legais para que o Charles ganhasse o atestado de óbito e tal. A Procuradoria e o Ministério Público de Nice também nunca fizeram nada a esse respeito, para que o Charles fosse declarado morto. E é claro que o Jean-Louis achou curiosa essa falta de ação da Michelle. E ele passou a acreditar ainda mais na teoria que o filho estava vivo e que ela escondeu o menino em Israel. Como a Michelle tinha morrido em 2014, o Jean-Louis passou a tentar descobrir para quem iriam os bens da Michelle, se eles por acaso iriam para o filho em Israel, por exemplo. Mas os advogados dele não conseguiram rastrear a herança dela. E você acha que as reviravoltas desse caso acabaram por aqui, Alexandre? Acho que não, né? Não, acertou. Muito bem. Pra tá falando assim. Em 6 de janeiro de 2017, a Nadine, a esposa do Jean-Louis, tinha saído com algumas amigas para jantar e comemorar o aniversário de 66 anos dela.
A Nadine e o Jean-Louis já tinham saído para jantar a dois no dia anterior, porque ele não gostava de lugares barulhentos e agitados como ela pretendia ir no dia seguinte. Então, no dia do aniversário mesmo, ela saiu com as amigas. A Nadine tinha ido para um bar em Cul-de-Sac com as amigas, onde elas tomaram uns drinks, comeram umas coisinhas mais diferentes, caribenhas e tal, e até dançaram um pouco. Foi uma noite muito animada e muito divertida, pelo menos até a Nadine chegar em casa. Era 00:30 quando ela chegou do bar e percebeu alguns detalhes intrigantes. As portas estavam abertas e várias luzes estavam acesas. Também tinham alguns móveis e gavetas revirados e vidro quebrado. Ela foi até o quarto e encontrou o marido, o Jean-Louis, deitado no chão. Ele tinha levado 2 tiros nas costas. Caraca. Em pânico, a Nadine correu até a casa dos vizinhos, pediu ajuda e chamou a polícia. Os investigadores chegaram bem rápido na cena do crime e encontraram, lógico, o Jean-Louis morto. Eles isolaram a casa e começaram a bater de porta em porta, entrevistando os vizinhos para saber se eles tinham visto ou ouvido algo estranho. E, de fato, testemunhas mencionaram ruídos suspeitos por volta de 10 da noite, horário provável do crime. Tudo parecia apontar para uma tentativa de roubo que deu errado ou algo assim. Bandidos entraram na casa achando que não tinha ninguém para assaltar, mas o Jean-Louis estava em casa e acabou sendo assassinado. Esse, inclusive, era o palpite da Nadine quando a polícia perguntou o que ela achava que tinha acontecido ali. Mas, conforme as investigações foram avançando e os resultados de testes e exames foram chegando, a polícia começou a suspeitar da Nadine. O Jean-Louis era um homem extremamente possessivo, violento e manipulador, como a gente já sabe, né? A Nadine, inclusive, já tinha falado para ele que queria o divórcio algumas vezes, mas ele não aceitava e fazia de tudo para ela ficar ali com ele. Inclusive, manter o controle total do dinheiro do casal. Era como se ela fosse uma prisioneira dele naquela ilha, distante dos amigos e familiares dela. Foram encontrados resíduos de pólvora nas mãos da Nadine em um exame feito na cena do crime. E o sangue dela também estava presente em um pedaço de cerâmica quebrada encontrado no braço do Jean-Louis. Isso tudo, junto com as evidências circunstanciais, levaram os investigadores a acusarem e prenderem a Nadine pelo assassinato do Jean-Louis. Mas ela não estava no aniversário? Tava. Eu, sinceramente, não culparia a Nadine se ela tivesse matado o Jean-Louis, não. Não culparia ninguém. Ela podia até conseguir um bom advogado que ajudasse a alegar legítima defesa, já que ela sofreu tanta coisa com aquele cara. Mas ela sempre afirmou que era inocente. As amigas com quem ela estava no bar corroboraram o álibi dela, assim como os garçons do local. Alguns especialistas contratados pelos advogados dela também afirmaram que a pólvora nas mãos e o sangue dela na cena do crime podiam ter sido resultado de transferência, algum tipo de contaminação. O caso contra ela foi arquivado na primavera de 2020 e as acusações foram retiradas. Depois de tantos anos, será que a morte do Jean-Louis, aos 67 anos, poderia estar ligada ao desaparecimento do Charlie Edouard? Será que foi alguém atrás de vingança que matou o Jean-Louis? Na minha cabeça, o desfecho perfeito para essa história seria o Charlie Edouard estar vivo e escondido esse tempo todo e ter sido ele que foi lá e matou o pai adotivo por causa de tudo que ele sofreu na infância. Também vai que ele ficou sabendo que, você matou meu pai biológico, você fez minha mãe sofrer, e morreu você muita fez gente isso nessa e história, aquilo, né? Pois é. E aí foi lá e se vingou. Essa é uma boa conclusão para essa... Mas eu acho que as chances da minha teoria preferida ser verdade são pequenas. Eu não sei se eu dou muito crédito para a teoria da Michelle ter levado o filho escondido para Tel Aviv, apesar de achar essa ideia bem interessante. Tudo que foi descoberto em Israel foi levantado pelos advogados e detetives particulares contratados pelo Jean-Louis.
a pessoa mais interessada em criar dúvidas na cabeça dos jurados e plantar essa sementinha que a mãe sequestrou o menino e tal. Depois que ele saiu da cadeia, em 2006, tirando querer saber aonde foi parar a herança da Michelle depois que ela morreu, ele não fez nada para tentar encontrar o filho. Uhum. Então, né, é meio um pouco duvidoso aí que ele realmente achasse que o garoto estava vivo. Uhum. É muito surpreendente para mim que a Michelle tenha se convertido ao judaísmo logo após o desaparecimento do Charlie e que ela tenha até comprado uma casa lá em Israel. O histórico escolar, levantado pelo rabino com um nome bem parecido com o do Charlie Edouard, também me deixou com a pulga atrás da orelha. Mas eu não sei se isso é evidência suficiente para apoiar a ideia que a Michelle levou o filho para morar em Israel. Eu acho que se ela tivesse levado o menino para Israel, o país teria o registro da entrada da criança lá. E não existem registros que o menino tenha ido para Israel com a mãe. A gente não sabe nem se ele tinha passaporte. Você teria razão se a gente não estivesse falando exatamente de Israel. A maioria dos outros países teria sim esse tipo de registro. Mas no início dos anos 90, quem morava em certos países do Oriente Médio, como a Síria, por exemplo, e viajasse para Israel, o país não deixava a pessoa entrar de volta. Tipo, se você morasse na Síria e fosse para Israel e tivesse um carimbo no seu passaporte dizendo que você é cidadão sírio e entrou em Israel, a Síria não te deixaria voltar para casa. Mas o que isso tem a ver? Então, quando alguém de um desses países tinha que ir até Israel, tinha que dizer na imigração que você morava no país tal, para o pessoal da alfândega carimbar o seu visto num papel separado em vez do passaporte. Não importava de onde você era, até se você fosse um brasileiro ou um francês, por exemplo, se você chegasse na alfândega e dissesse, olha, eu moro na Síria, o seu visto estaria carimbado num pedaço de papel separado. Então, entrar em Israel sem deixar um rastro naquela época, é claro, não me parecia ser tão difícil assim, porque eles não registrariam a sua entrada no país para que você não fosse prejudicado quando você fosse voltar para casa. Até os países que faziam fronteira com Israel, tipo o Egito, alguns outros, a Síria, eu tô falando da Síria porque foi o exemplo que eu peguei para meio que estudar. Tá voltando para a Síria, mas você está vindo do Egito. Eles iam procurar com a imigração do Egito, se você tinha vindo de Israel para o Egito, para depois entrar na Síria tentando burlar essa lei. Entendi. Entendeu? Então, por causa da Síria que tinha... Não é só a Síria. Tinham outros países também que faziam isso, que não permitiam que os cidadãos entrassem em Israel. Se você era um cidadão de um desses países e você fosse para Israel, você tinha que avisar. Olha, eu moro no país tal. Que aí eles já sabiam como fazer. Olha, então tá aqui seu visto nesse papelzinho separado. E você finge que nunca nem esteve aqui. Então Israel tentava não queimar o filme das pessoas. Acho que entendi. Ficou claro? No início, não. Agora sim. Tá. Mas, mesmo assim, sabendo que seria possível levar o Charlie Edouard para Israel sem deixar muitos rastros, eu acho que o Jean-Louis era um sujeito bastante ciumento e perigoso. E eu acho que ele usou o Charlie Edouard como um trunfo para convencer a Michelle a voltar para casa. E quando ela não obedeceu, ele matou o filho. Eu também acho que ele pode estar envolvido na morte do pai biológico do Charlie, o Moise. Eu não consegui encontrar quase nada sobre a morte dele, tirando que muita gente acredita que aquilo não foi um acidente e que o cara foi assassinado. Até hoje, o pequeno Charlie Edouard não foi encontrado, nem vivo nem morto, e a gente não tem como saber o que aconteceu com ele. Será que a confissão que o Jean-Louis fez era verdade? Será que o menino estava vivo em outro país? Será que ele foi assassinado, mas de um outro jeito completamente diferente? Está enterrado em outro lugar completamente diferente? Eu acho que foi o pai que matou mesmo. Lá no início. Posso cortar toda essa parte do episódio. Até porque ele... Eu fiquei pensando em por que ele teria feito uma confissão para Michelle de que matou o filho, se ele não tivesse matado. E do jeito que ele era psicopata, ele pode ter confessado só pra fazer ela sofrer. Só falou porque achou que nada ia acontecer. Não, ou então ele nem matou mesmo, mas ele falou que matou pra fazer ela sofrer mais.
sabe? Entendi. Às vezes ele nem sabia o que aconteceu, mas eu vou falar que eu matei pra essa vaca sofrer. Entendi. Entendeu? A gente não tem como saber o que Não, realmente O aconteceu. que eu tava pensando era o Mas contrário. eu também acho que foi ele que matou, sim. E não só matou o Charlie Edouard, mas matou o pai biológico dele também. Eu tava pensando mais o contrário. Naquele momento ali que ele já tinha transado com a ex-esposa, ele achou que ele tinha ganhado e nada mais ia acontecer com ele. Entendeu? Muito provavelmente ela seduziu ele, fez ele acreditar realmente que tava tudo bem, coisa e tal. E ele achou, tá tudo bem, então matei. Tá por aí. Continuo achando que é o pai, porque realmente todas as coisas do menino tá vivo, todas não, né? Porque tem um rabino que aparece do nada. Sim, e o rabino aparece por conta própria. Meio que assim. É estranho, mas ele, sei lá. As principais fontes que dizem que o menino tá vivo vieram dele, indiretamente. Era o advogado, era coisa dele. E esse rabino que apareceu do nada, que eu acho que em teoria ia ser algo fácil de ser comprovado se fosse verdade. Sim. E não foi. Então fica aí. E sobre o assassinato do próprio Jean-Louis, ninguém até hoje foi condenado. E eu acho que ninguém nem vai ser, porque ninguém se importa com quem matou aquele homem horrível. Mas olha, Nadine, se foi você, e você bolou um plano perfeito para ter até um álibi para o momento em que ele foi assassinado, você está de parabéns. Parabéns. Você é a verdadeira autora que tinha que lançar o livro de Como Matar Seu Marido. Ok. Esse episódio foi feito com a colaboração do Gabriel de Castro e da Juliana Riso. O casal? O casal de apoiadores incríveis que nós temos. É um casalzinho, gente. Fofo, igual nós. Ok. Muito obrigada por vocês curtirem o podcast e por estarem nos apoiando, casal. Siga você também o exemplo desse casal incrível e apoie a gente pelo Orelo ou pelo PicPay. O que aconteceu com o Charlie Edouard? Ele realmente foi assassinado pelo Jean-Louis ou ele foi levado para Israel pela mãe e pelo pai biológico? Será que ele está vivo por aí até hoje? E a morte do pai dele, do Moise, foi um acidente ou assassinato? E quem matou o Jean-Louis? Muita gente morta. Muita gente morta. Me encontra nas nossas redes sociais, @detetive do sofá, e me conta a sua teoria preferida nesse caso maluco. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.